Santos deve mandar a partida contra a Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro e vamos falar qual seria o motivo principal. E também sobre o Santos de olho no mercado da bola e tem a contratação de um jogador do Mirassol em pauta. Vamos trazer essas informações para vocês. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Todos os dias tem conteúdo sobre Santos Futebol Clube aqui e lá nas outras redes sociais também. @NágilaLuz no Twitter e no Instagram, tá certo? Bom, vamos começar falando sobre a questão da Vila Belmiro, que deve receber a partida entre Santos e Portuguesa. Informação do Globoesporte.com, que fala o seguinte em sua matéria. Embora o técnico Fábio Carille tenha cravado que a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista será na Vila Belmiro, a diretoria do Santos ainda conversa com a do Corinthians sobre o aluguel da Neoquímica Arena e só cogita acatar a disputa do mata-mata contra a Portuguesa na Baixada Santista para atender um pedido feito pelos jogadores. O martelo ainda não foi batido. O grupo de atletas deixou claro à presidência o desejo de que o jogo, que provavelmente será disputado no dia 17 de março, aconteça na Vila Belmiro. A diretoria, por sua vez, entende e respeita a vontade dos seus contratados, mas sabe que o clube pode lucrar mais fora de casa do que no litoral paulista. O Corinthians acompanha o caso à distância e aguarda o movimento do Santos para ter algum tipo de definição. Eliminado com uma rodada de antecedência do estadual, o rival está disposto a negociar a arena até mesmo para um eventual jogo de semifinal, possibilidade que é estudada pelo Peixe. Em jogo da fase de grupos, o Santos teve uma renda de 2 milhões com a partida contra o São Bernardo no estádio do Morumbis. Entre os gastos de operação e outras coisas, a renda líquida ficou na casa dos R$800 mil, algo bastante superior ao que se consegue em jogos na Vila. Na Série B, a tendência é de que a diretoria continue mandando jogos fora da Vila Belmiro, mesmo antes de ter seu estádio interditado para reforma, principalmente depois da reabertura do Pacaembu, prevista para o primeiro semestre. Vamos lá por partes, né? Primeiro, que de acordo com a matéria do GE, não tem nada cravado ainda de que será na Vila Belmiro. Pode sim acontecer na Neoquímica Arena a partida das quartas. Só que o que me incomoda é esse trecho aqui, que diz o seguinte: o grupo de atletas deixou claro à presidência o desejo de que o jogo aconteça na Vila Belmiro. Beleza, o grupo de atletas pode ter o desejo de jogar na Vila, na Neoquímica, no Morumbis, no Canindé, no estádio aqui de Caçapava, tudo bem. Só que eu acho que a diretoria que tem que decidir por N fatores, aonde que é o melhor lugar para se mandar a partida. A diretoria do Santos também tem que pensar na questão de renda. O Santos está no momento que pode receber um novo transfer ban, o Santos está no momento que precisa contratar jogadores, o Santos está no momento que precisa pagar o salário desses atletas que estão querendo jogar na Vila Belmiro. Então, a diretoria tem outras coisas também para colocar na balança. Por exemplo, Neoquímica Arena talvez receba 40 mil santistas. Hoje, o Santos tem cerca de 40 mil sócios. Em termos de demanda, é muito mais fácil você administrar jogando na capital um jogo desse tamanho, de mata-mata, do que na Vila Belmiro. Você dá mais oportunidade para que outros santistas, sejam sócios ou não sócios, possam ir no estádio. E que o Santos consiga também ter uma renda interessante. Porque para o Santos ter uma renda boa na Vila Belmiro, vai ter que aumentar os valores do ingresso. Né? Então, acho que tem prós e contras que a diretoria do Santos tem que analisar. E eu, Nájila, não sou favorável a o jogador quer, então beleza. O jogador não quer, então a gente não vai jogar. Eu acho isso muito simplista. Eu acho que a diretoria do Santos tem que pensar em algo macro, maior, para mandar um jogo para um estádio ou não. Outra questão, respeito quem gosta muito da Vila Belmiro, a gente sabe da força da Vila, mas infelizmente não ganha jogo, né? A Vila Belmiro, ano passado, o Santos foi rebaixado jogando na Vila. O Santos teve outras partidas
além daquela do jogo contra o Fortaleza, na Vila, onde também, apesar da festa maravilhosa que a torcida fez, em campo os jogadores não respondiam. Eu sou muito do pensamento de que se você tem um time bom, se você jogar aqui em Caçapava, jogar lá na Espanha, jogar na China, jogar em São Paulo ou em Santos, o seu time, por ser bom, ele vai conseguir um resultado positivo. Se você jogar ao lado da sua torcida, você tem uma chance boa. O Santos vai jogar ao lado da sua torcida, seja em São Paulo, seja em Santos. Então, vamos ver qual que vai ser o posicionamento do Santos em relação a isso, tá certo? Antes da gente passar para o próximo assunto, que é a possibilidade do Santos contratar o Danielzinho do Mirassol, quero dar um recado da 1xBet para você se cadastrar e ter 100% de desconto no seu primeiro depósito. O link está no primeiro comentário fixado. Utiliza o cupom NGLUZ para você ter benefícios. E temos algumas dicas aqui dos jogos que acontecem nesta segunda-feira. Temos, pelo Campeonato Italiano, Inter de Milão e Gênua, para você fazer a sua aposta na 1xBet. E também, pelo Campeonato Português, temos Famalicão e Boa Vista. Então, entra ali no link do primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro utilizando NGLUZ. Bom, vamos para o próximo assunto, falar sobre Danielzinho, matéria da UOL, que fala o seguinte: o Peixe sondou o Mirassol e abriu conversas por Danielzinho, meia de 29 anos. O Peixe vê necessidade de reforçar a posição, que conta apenas com Casares e Juliano. Ainda não há proposta na mesa pelo jogador, mas as conversas são quentes e estão avançando. No ano passado, o jogador marcou 3 gols, deu 3 assistências em 43 jogos. Com o retorno de Juliano para a reta final do Paulista, o Peixe entende que terá tempo e preza pela cautela na contratação. O técnico Carille deve ter participação na definição, né, se contrata ou não o Danielzinho. A diretoria ainda busca a contratação de um ponta-direita e centroavante. Pedrinho ainda não mostrou a que veio e Otero deve retornar para o time após suspensão. Morelos e Bigode estão sendo avaliados e agradam, mas a diretoria gostaria de mais uma opção. Furt é considerado um jogador para o segundo tempo. Eu acredito que pontas, o ideal, né, seriam pontas, pelo lado direito, pelo lado esquerdo e meio campo, são prioridades. Tem a questão da lateral esquerda, né, que até hoje a gente não sabe o que vai acontecer, se o Jorge fica, se o Jorge não fica, se o Dodô fica, se o Dodô não fica, né? Tem um grande ponto de interrogação aí na lateral esquerda, mas eu acho que o Santos precisa de outras opções sim para o meio campo. Porque mesmo quando o Juliano voltar, ele não vai conseguir jogar todos os jogos 90 minutos. Então você tem que ter um plano B, para que quando não tiver o Juliano, você tenha uma outra opção, para você também não ser totalmente dependente de um Casares, que ainda não deslanchou. Então acho que é importante sim a contratação de um meia. O Danielzinho, vou confessar aqui para vocês, não é um jogador que eu tenho muita propriedade para falar de, nossa, como eu assisti jogos do Danielzinho, hein? Mas assim, o pouco que eu vi, principalmente contra o Santos, é um jogador ali, ok. Talvez para jogar um segundo tempo, né, pode ser que acabe ajudando o time do Santos, levando em consideração que é um cenário de Série B, né? É uma contratação que vem para disputar o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que levar isso em consideração. Para 2025, o sarrafo de contratações, a gente vai ter que ter uma exigência maior. Mas não chegando para ser o cara principal, o dono da 10, talvez possa ser uma contratação interessante ali para que quando precisar ele possa entrar e nos ajudar. Repito, não tenho muita propriedade para falar, né, do Danielzinho. Vi poucos jogos do jogador, mas o pouco que eu vi, acho que é um jogador ali mais para compor elenco, coisa e tal. Vamos ver. Fala aqui nos comentários se você conhece o Danielzinho melhor do que eu, dá sua opinião aí. E também sobre a questão de jogar na Vila Belmiro, jogar na Neoquímica Arena, onde o Santos deveria jogar as quartas de final. E a semifinal, né? Porque também ainda tem essa possibilidade da semifinal, o Santos jogar na capital paulista. Até vou levantar outra questão aqui, hein? Não seria mais inteligente
mandar o jogo contra a Portuguesa, que teoricamente é mais fácil em São Paulo, e uma semi na Vila Belmiro, que teoricamente o Santos pegaria uma equipe mais forte, já que tem toda essa mística da Vila e tal, dissertem aqui nos comentários. Beijo pra vocês, mais tarde a gente volta com mais informações do Peixão.